Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa de um fariseu, trouxe um vaso de alabastro, cheio de perfume, e estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas desta, com as suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-as com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Reverendíssimo Padre Silvano Salvati Zanon, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre João Batista, vigário paroquial, também aniversariante desse dia de hoje, Diácono João Bosco, reverendas religiosas, caros paraninfos do dia de hoje, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Amados irmãos, neste 7º dia desse solene novenário, em honra ao divino padroeiro, Senhor Bom Jesus crucificado, temos em nossa frente a passagem do perdão desta pecadora pública, dada por Jesus na casa de Simão, fariseu. E creio que é uma das passagens mais belas do Evangelho. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo, que desde já Ele possa colocar em nossa alma santas aspirações, santos desejos, para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual, no amor de Deus, no arrependimento dos nossos pecados. E essa passagem, amados irmãos, é uma passagem que, como resume o fundamento da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que explica a sua função pela qual Ele veio ao mundo, que é nos salvar, e de um modo especial colocando as 2 virtudes em evidência. A humildade, que nós vemos claramente na pessoa dessa mulher, essa mulher pecadora, que lava os pés de Jesus com suas lágrimas, beija com seus lábios que antes foram desrespeitosos, enxuga com seus cabelos esses pés. Em contraponto temos também o orgulho
desse fariseu, Simão, que julga essa mulher e ao mesmo tempo murmura contra Jesus, que estava ali hospedado na casa dele para fazer refeição. E vemos a caridade de Deus para com os homens, na pessoa de Jesus, o amor dele, e a caridade daquela mulher pecadora para com Deus. O amor daquela mulher que fez com que ela recebesse o perdão de seus muitos pecados. Nós sabemos, amados irmãos, como nos ensina a Santa Igreja, como nos ensina a Santa Teologia, Santo Tomás nos ensina que a humildade é nós nos colocarmos diante de Deus no nosso devido lugar. É essa verdade. Reconhecermos que nós não somos nada, não temos nada. Por nós mesmos nós temos a nossa miséria. Nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados, independente do tamanho deles, se são escandalosos, grandiosos ou menores, mas são ofensas infinitas feitas a nosso Senhor, feitas também talvez ao nosso irmão de fé, filhos de Deus. E essa humildade Deus nosso Senhor exige de nós, para que a gente possa atingir a santidade que Ele nos designa aqui na terra, e é essa humildade que abre também as portas do céu, essa atitude nossa para com Deus nosso Senhor, que quis assumir a nossa culpa, o nosso pecado, e de uma forma humilde, Ele mesmo sendo Deus, quis morrer por nós na cruz. E aí nossa atitude é como daquele publicano que vai ao templo e bate em seu peito: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. E essa humildade, amados irmãos, como diz também Santo Tomás, ela deve ser contrabalanceada com a longanimidade, a magnanimidade, que é a grandeza de alma. Aí nós vemos como que o amor de Deus infinito quer nos elevar a uma altitude, a uma grandeza, pela graça dele, que toca a sua vida divina, que é a graça que existe em nós, que começa com o batismo. E aí nosso Senhor manda: sede perfeitos como meu Pai do céu é perfeito. Então nós temos esse ponto que pesa tanto da nossa miséria, e o ponto da bondade e misericórdia de Deus, poder divino, que quer nos elevar à santidade, à sua vida divina. E a caridade, amados irmãos, é a virtude principal, que tem como base essa humildade. A caridade é um mandamento de Deus desde a época de Moisés. Depois nosso Senhor aperfeiçoou esse mandamento com o Evangelho, principalmente na última ceia. Não mais aquele mandamento, olho por olho ou dente por dente, amar o próximo como a mim mesmo, mas amar o próximo como Deus nos ama, como Jesus nos amou, como Ele disse: como eu vos amei até a morte, e morte de cruz. Olharmos para o nosso próximo e vermos nele Jesus, Deus nosso Senhor. Vale a pena a gente lembrar a epístola de São Paulo, que refresca, a nossa lembrança sobre o peso dessa virtude que nosso Senhor pede e exige de nós. São Paulo, ele faz como uma divisão na sua epístola. Primeiro ele faz a referência ao amor a Deus. Mesmo se tivesse a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, nada seria. Mesmo se eu falasse todas as línguas, se tivesse uma fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, de nada valeria. Depois ele vai seguindo no
sentido do nosso, com relação ao nosso próximo. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade tudo perdoa, a caridade não se alegra com a injustiça. E durante a vida de nosso Senhor, foram esses ensinamentos bem firmes, claros, com relação à humildade e relação à caridade. Não julgueis para não seres julgados, porque estáis preocupados com um cisco no olho do vosso irmão, se tem uma trave dentro do seu. Primeiro vai, tira a trave do seu olho, para depois tentar ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Desejai bem aquele que te deseja o mal. Amai os vossos inimigos. Não os desprezais. Cumprimentai aqueles que não te cumprimentam. E assim nosso Senhor vai seguindo. E a humildade que nosso Senhor exige de nós, Ele deixa claro, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Aquela passagem bela, os apóstolos disputando quem seria o maior diante do trono das 12 tribos de Israel, lá no céu, no reino de Deus. Jesus pega aquela criança e mostra: se não fordes pequenos como esse menino, e vos converterdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Esse olhar de Jesus para essa pecadora pública está ligado também ao pensamento de Simão, fariseu, que aqui nesse ponto é um mau exemplo para nós. Ele foi contra a sua própria humildade, sendo ele fariseu, tendente ao orgulho, começou a murmurar em seu pensamento se esse homem que estava ali na mesa, que ele tinha chamado para ser o seu visitante, o seu conviva ali, se de fato ele era Deus ou um profeta. Se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, saberia bem quem é essa mulher pecadora que está lavando seus pés, tocando em seus pés. Julgou essa mulher pecadora e ao mesmo tempo, de uma forma sutil, coloca como superior a ela. O orgulho, a vaidade, a prepotência. E assim, amados irmãos, diante dessa situação, nosso Senhor, como nós escutamos, começa a interrogá-lo. Nosso Senhor exige dele, com as suas próprias palavras, que ele faça um ato de humildade, que ele reconheça que ele é o Cristo, e que aquela mulher é merecedora do perdão, e a caridade dessa pecadora pública faz com que nosso Senhor olhe para ela com toda compaixão, um olhar diferente do olhar que ele teve para com Simão, porque o olhar de Jesus para conosco depende também das nossas atitudes para com ele. A nosso Senhor olhou com reprovação, que foi o caso de Simão. A outra, nosso Senhor olhou cheio de misericórdia, bondade, para levar até ela o perdão e trazer aquela alma até ele. Certamente essa mulher já tinha escutado a palavra de Jesus, as suas pregações, estava interessada em saber da sua doutrina. Ela tinha, apesar de uma vida errada, ela tinha uma grande humildade. E ela ali com aquele vaso de alabastro caríssimo, derrama sobre os pés de Jesus. Amados irmãos, nós temos que pedir a Deus nosso Senhor, ao Senhor bom Jesus crucificado, em primeiro lugar essa humildade, para que Ele possa ter também esse olhar para conosco, um olhar de misericórdia e complacência, de bondade. Como que é importante a gente bater em nosso peito e nos reconhecer pecadores. É o que a gente reza na missa. Eu, pecador, me confesso, que eu pequei por minha culpa, minha máxima culpa.
independente do tamanho dos nossos pecados. Como que é importante a gente fazer a nossa confissão bem feita, colocar diante de Deus nosso Senhor, que está ali, na pessoa do sacerdote, as nossas misérias, nua e crua, sem querer fazer com que passemos por bom moço ou boa moça, de deixar ali a nossa miséria aparecer. Nosso Senhor exige isso de nós. Como que é importante, como essa pecadora, buscarmos coisas humildes no serviço do nosso próximo, serviços pequenos, humildes, servir o nosso próximo. Hoje aqui, temos os paraninfos, que são os colégios. Os colégios têm várias funções. É preciso a gente ter essa visão, qualquer setor de trabalho nosso, de fazer do serviço mais humilde ao maior. Aqui eu lembro da vida de São Benedito. São Benedito era um cozinheiro do mosteiro franciscano, e ele foi evidenciado pelas suas virtudes, pela sua sabedoria. Depois foi elevado à dignidade de superior daquele convento. Passou um tempo, voltou a ser cozinheiro, com a alegria dessa convicção, dessa verdade, que diante de Deus nós não somos nada. E aí, amados irmãos, essa humildade faz com que nós tenhamos também uma visão de caridade para com o nosso próximo, de querer ajudá-lo a ser melhor, a ser mais de Deus, não levá-lo para o pecado. É a caridade em verdade, como diz São João em sua epístola, amar o próximo com as palavras, não criticando, não buscando a calúnia, difamação, em obras, darmos esmolas, fazermos boas obras e em verdade querer a salvação da alma daquela pessoa, e que as nossas obras sejam unicamente, não para a nossa vaidade e nosso nome, mas para sobressair a glória de Deus nosso Senhor. E assim, aí, com esse exemplo dessa cena de hoje, nós olhamos para nosso Senhor crucificado, nosso Senhor bom Jesus. E Ele traz para nós, amados irmãos, o amparo de nosso Pai do céu. Ele traz para nós a influência do Divino Espírito Santo. A exemplo desta pecadora, amados irmãos, eu convido todos nós hoje a olharmos para essa miséria que nós somos, diante dele na cruz. Ah, Padre, eu nunca cometi um pecado mortal, uma pequena mentira, um pecado deliberado. Foi o preço dos espinhos na cabeça de Jesus, das suas chagas, do seu sangue derramado na cruz por nosso amor. É preciso sim nós nos ajoelharmos e batermos em nosso peito, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. Principalmente com relação a esses dois pontos no dia de hoje. Quantas vezes nós podemos já ter ofendido o nosso próximo, julgado, difamado, feito o mal? Quantas vezes nós nos achamos alguma coisa, amados irmãos, pelas nossas obras, pelos dons que Deus nos deu, dons intelectuais, dons humanos, sejam quais forem os dons, às vezes até dons espirituais, que nós podemos nos orgulhar disso como se fosse nosso. Quantas vezes, amados irmãos, nós fazemos até obras boas, mas sem aquela reta intenção de nosso Senhor ser o único que vai levar a conta disso, a fama, a boa fama, o único que vai ser louvado. E esse orgulho que está inerente à nossa natureza humana, ele se vence através da graça de Deus, através dos nossos atos de humildade, prática de atos de humildade. E hoje
essa mulher pecadora nos ensina isso, a nós batermos em nosso peito e nos reconhecermos miseráveis pecadores. A igreja é para os nós pecadores. A igreja faz santos, e os santos não eram impecáveis, mas eles buscavam a perfeição e reconheciam a cada dia a sua miséria, a sua fraqueza, como São Filipe Neri dizia: Senhor, cuidado com Filipe, porque ele pode vos trair. E essa mulher hoje nos ensina. Às vezes a gente pode reconhecer as nossas falhas, pecados, e não termos uma compunção perfeita, ou não nos esforçarmos nesse arrependimento perfeito. Daí que muitas vezes pecados mortais vão se repetindo na vida da pessoa. Mas aí nós olhamos para o nosso padroeiro, como essa mulher olhou depois de perdoada para Jesus, e nós contemplamos não apenas uma imagem, mas nós contemplamos a realidade do Calvário, da cruz. E com isso, amados irmãos, a caridade, o amor verdadeiro a Deus vai crescer em nossa alma. Nosso amor ao próximo vai crescer dentro de nós também. Nós vamos ver que não vale a pena a disputa, a competição, o apontarmos o dedo, o julgarmos. Nós vamos empunhar a cruz de Cristo, do Senhor bom Jesus crucificado. Vamos levá-la até o dia da nossa morte, porque nós merecemos os sofrimentos dessa vida. Ele nos aperfeiçoa, nos faz humildes. Vamos viver buscando a perfeição de uma vida com a doutrina de Cristo dentro de nós. Não apenas nós sermos católicos, a religião, nós estarmos na religião, mas a religião está dentro de nós. E essa humildade é fundamental, e ela faz com que nós tenhamos uma caridade perfeita, sincera. E, amados irmãos, vamos olhar para Jesus como essa mulher olhou, essa pecadora, vendo em Jesus a sua parte humana e também a sua parte divina. Jesus tem um coração humano, mas ele é uma pessoa que tem duas naturezas, como nós sabemos, né? A união hipostática, a natureza humana, que em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e a natureza divina, perfeita, a segunda pessoa está na pessoa de Jesus. E esse Jesus, seja do crucifixo, seja na nossa consciência, seja do sacrário, nos olha. Ele vê o mais íntimo da nossa alma. Ele vê o mais íntimo dos nossos desejos, da nossa boa vontade, da nossa reta intenção. E Ele quer ver em nós, para ter este olhar que teve com essa pecadora, Ele quer ver em nós essa atitude de humildade. Essa atitude que faz nós nos libertarmos do homem velho, do orgulho, que faz nos libertar para a vida da graça, para a vida que é a vida de santificação da nossa alma, para uma vida de maior perfeição. Ele vai olhar em nós, com seu olhar divino, também para os nossos sofrimentos. Aquela mulher se humilhou diante daquelas pessoas, daquela refeição. Certamente ali o peso dos seus pecados vieram de uma forma avassaladora sobre ela. Mas ela sofreu junto com o nosso Senhor. E Jesus também está junto conosco. Vamos oferecer a cruz que nós temos que carregar para nossa perfeição, purificação da Santa Igreja, da nossa família,
As crianças aprendem, né? Sempre oferecer sacrifício para Jesus na cruz, penitência, buscar viver essa vida interior desde pequenos. E nosso Senhor, com seu olhar divino, Ele nos abraça, independente do tamanho dos nossos pecados. E Ele, nessa novena, tem graças especiais para dar para toda esta paróquia e, consequentemente, para toda a Santa Igreja. Quantas pessoas que talvez fazem a confissão sacrílega, escondendo pecados. Vamos olhar para esta mulher. Quem sabe esta novena é o momento para a gente deixar esta vergonha e escancarar a nossa alma para esse Jesus que é bom, que não vê o tamanho dos nossos pecados, mas Ele quer ver-nos no seu colo, nos seus braços. Às vezes, queira Deus que não seja o caso de ninguém também, às vezes pode-se ter vida dupla, bom moço na igreja e fora da igreja uma vida de ofensas a nosso Senhor, às vezes até escondida. É momento da gente, com humildade, olhar para nosso Senhor. E Ele é Deus, é o bom Deus, o Senhor bom Jesus, que vai trazer para nós o perdão, uma renovação total da nossa vida, como foi na vida dessa mulher. Colocar diante de Deus nossos pecados passados, nossos pecados, sejam eles quais forem, do tamanho que são, vamos colocar diante dele. E amados irmãos, o Senhor bom Jesus crucificado também tem um coração humano. Ele sabe como somos fracos. Ele sabe como somos pequenos. Ele sabe que assim como Ele carregou a cruz, nós também temos que carregá-la. E Ele está do nosso lado para ser o nosso Cirineu, para ser tudo na nossa vida. E Ele, como um bom Deus e um bom Pai, Ele vai colocar em nossa alma, amados irmãos, sentimentos santos, na alegria ou na tristeza, no pecado ou na virtude. E Ele vai nos atrair a Ele com o seu coração humano e divino. Ele vai fazer com que nós possamos desgostar das coisas do mundo, da carne, das atrações do demônio. Essa mulher pecadora, certamente ela continuou tendo ocasiões de pecados, tentações, ilusões do demônio, atrativos da carne, do mundo. Mas olhando para Jesus, ela descobre a alegria infinita. Ela descobre o caminho da felicidade. Ela descobre a razão da vida. Ela descobre aquele que é o Messias prometido. E ela se abraça e beija esses pés. Misturam-se lágrimas de alegria com lágrimas de arrependimento, com lágrimas de tristeza. E Jesus, naquela cena, feliz, porque a missão que o Pai tinha dado a ele estava sendo realizada naquela mulher. E aí ele já não vê mais Simão, ele só vê aquela mulher. Assim Ele faz conosco. Ele quer trazer para nós essa verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O verdadeiro gosto que nós devemos sentir verdadeiramente das coisas de Deus, que não vai fazer com que nós, como os hebreus, ficassem com saudade das cebolas do Egito, ou saudade das coisas pecaminosas, ou do mundo, não é? Os vícios. Nós vamos nos saciar com Cristo, com o coração de Jesus. Nós vamos sentir anseios de estar na missa,
diária, na comunhão, pelo menos dominical. Nós vamos viver como essa mulher, apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo. Independente como foi a nossa vida passada, independente o que aconteceu conosco, porque Jesus vê o agora, o hoje, e a conversão a cada dia vai entrar dentro de nós. Nós vamos buscar viver uma perfeição maior, e uma vez que com a graça de Deus, a cada dia nós vamos aprendendo que a caridade verdadeira é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo, que o verdadeiro Filho de Deus busca viver a humildade, os progressos espirituais que Deus vai colocando em nossas almas, nós não vamos colocar em nossa conta, porque nós sabemos que somos pecadores, tudo obra, graça infinita dele. E amados irmãos, assim se estabelece o reinado do Senhor bom Jesus aqui nesse mundo. Assim se estabelece a verdadeira alegria aqui na terra, com a base do nosso nada e do tudo que Deus nosso Senhor nos dá. Nós vamos ter em nosso peito a alegria vibrante de anunciar a Cristo. Ele que é a razão do nosso viver. Os padres, vivem nessa loucura de trabalhos pelas almas dos senhores, para vê-los aqui, nessa mesa de comunhão, e progredirem na vida de santidade. Nós vamos levar para o mundo como essa mulher também deu esse testemunho diante desses fariseus, que o verdadeiro sentido é estar com Cristo. Não são as riquezas, não são os prazeres, não são mais nada. Nós vamos levar com o nosso testemunho que Jesus é o sentido da nossa vida. E ele disse: ego sum vita, ego sum veritas, ego sum via. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o coração de nosso Senhor, bom Jesus crucificado, nosso divino padroeiro, no sacrário, vai fazer com que isso seja contínuo, um dia após o outro, e até Ele nos chamar para com Ele vivermos para sempre no céu. Que o Senhor, bom Jesus crucificado, nos ajude a sermos mais humildes, a sermos mais caridosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.